Fala, galera, beleza? Bom, vamos lá, vamos para mais uma dica aí de aprendizagem para vocês, tá? Hoje que eu vou falar são 5 dicas de como não esquecer mais aquilo que você está estudando. Pô, pois é, esse acho que é uma grande dor de todo mundo que está estudando para concurso, é que a maior parte daquilo que ele estuda não fica na memória. A gente vai matar isso agora através de dicas que eu apliquei na minha aprovação e são extremamente eficazes quando se trata de aprendizagem e memorização, beleza? Vamos lá. Antes de a gente começar nas dicas, pessoal, o que eu quero falar para vocês? É importantíssimo que vocês lidem com um grande ladrão de atenção, grande ladrão de energia mental de vocês, que é o estresse. Exatamente, né? Dada a rotina de trabalho, faculdade, filho, marido, esposa, sabe? Você que administra a casa, trabalho, estudo, isso de fato causa um desgaste muito grande. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de cada sessão de estudo é lidar com o estresse, tá? Eu gosto de fazer sempre, e sugiro que vocês façam também, que é um ritual antes de começarem a estudar, tá? Eu chamo de reset mental. O que seria isso? Aquele ritual que você você extravasa o estresse, você alivia a tensão para você poder ter um estado de atenção, ter um estado de plenitude mental para poder conseguir focar. Porque se você pegar um material para estudar estressado, você não vai fixar, você vai ficar irritado, você vai querer largar tudo e chutar o balde. Então, lide com o estresse, faça um reset mental, tenha o seu ritual de reset mental para que você se alivie do estresse para começar os estudos e conseguir se dedicar de verdade, beleza? Bom, vamos lá. Primeira dica que eu trago para vocês é o seguinte: use a memória. O que eu quero dizer, pessoal, com usar a memória? Eu estou dizendo o seguinte, tem gente que às vezes está assistindo uma videoaula, aí pega uma caneta, está transcrevendo tudo aquilo que o professor está falando, palavra por palavra. Isso não é estudar, você só está fazendo uma cópia, você está fazendo uma transcrição. Ou o cara está falando, você está anotando, e nesse processo você não está raciocinando, você só está ouvindo e escrevendo. Você não está inferindo raciocínio sobre isso, certo? Então, é uma mera reprodução. Então, pessoal, usem a memória. Que quando eu falo usar a memória, veja bem, escrever é bom, transcrever não. Então, se você escrever, né, fazer as suas anotações, isso é muito importante, porque é diferente de copiar. Por exemplo, quando você copia, você não está inferindo raciocínio sobre isso, você não está pensando sobre aquilo que você está copiando, você está fazendo uma mera reprodução, certo? Agora, quando você faz as suas anotações, aí não, nas anotações, aquele conteúdo entrou na sua memória, você desenvolveu um processamento neural sobre aquele conteúdo, aí você chegou ao seu entendimento, aí você vai e anota aquilo que você entendeu. Você faz anotações que são lembranças de entendimentos seus. Isso sim. Aí você está usando a sua memória, tá bom? Agora, só copiar, não. Aí você está se enganando, está dedicando tempo a uma coisa que não está valendo, tá certo? Então, faça anotações e não cópias, beleza? Bom, segunda dica é falar em voz alta. Vamos lá, o que seria isso, falar em voz alta, galera? Seria o seguinte, por exemplo, você assistiu sua videoaula, leu o seu material e fez as suas anotações. Fez as suas anotações, releu as suas anotações, você fecha seu caderno, ou se você estiver digitando, fazendo isso no computador, eu até recomendo que vocês façam no caderno, tá? Vocês ativam mais parte do cérebro, mas isso é pessoal, tá? Isso tudo que a gente está falando é uma ciência não exata, né? Às vezes o que se aplica para mim, eu gosto mais de caderno, papel, caneta, tem gente que gosta mais de bloco de notas do celular, problema nenhum, né? Desde que sejam anotações, não cópias, legal? Bom, então vamos lá. Você fez as suas anotações, releu suas anotações, fechou o seu material e você começa a falar em voz alta. Bom, o que foi que eu estudei? Bom, no meu caso, contabilidade. Eu estudei patrimônio. O que é patrimônio? Patrimônio de uma pessoa serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, tanto para um ser humano quanto para uma empresa. Pô, beleza. Mas o que é patrimônio? Que serve para esses dois tipos de personalidade? São todos os bens, aí a gente tem bem que se move, bem que não se move, bem físico, bem não físico, legal. Também tem tudo aquilo que a pessoa tem para receber, pô, beleza. Então, os direitos que a pessoa tem para receber por alguma coisa. Só que é só isso? Não, também tem a parte negativa do patrimônio, que são as dívidas, né? A gente pode chamar dívida de obrigação.
Ah, então é falar em voz alta. Legal? Quando você faz isso, você busca lá da memória, lá do seu HD, tudo aquilo que você anotou. Então, você está reforçando aquele raciocínio que você teve ao fazer as anotações. Legal? Veja bem, falar em voz alta não é ler em voz alta, não é você pegar um livro, deixa eu ler. Patrimônio é conjunto de bens, direitos, obrigações de uma entidade, pessoa física ou jurídica com ou sem fim lucrativo. Não é ler em voz alta. É você falar em voz alta aquilo que você entendeu, que você pôs nas suas anotações, buscando da memória, forçando a memória. Tá certo? Pessoal, aprender é um processo que demanda muita energia do cérebro. Então, sempre que você está forçando, puxando da memória, o que vai acontecer com você? O seu cérebro, ele foi programado lá atrás para o ser humano ficar no canto da caverna, deitado, dormindo, economizando energia ao máximo e só sair para reproduzir e comer. Então, o cérebro ele é programado para isso. Quando você começa a dedicar muita energia, tá, na aprendizagem, o seu cérebro vai tentar te sabotar. E você mata isso com memória, com resistência. Né? Ou seja, você vai buscando, continue no processo de aprendizagem, você vai desenvolvendo musculatura e a sua resistência para ficar mais tempo estudando nesse processo vai aumentando, tá bom? Então, tenham isso em mente. Não deixe o cérebro de vocês sabotarem vocês, legal? Bom, então, vamos lá. Terceira dica. Terceira dica é fazer resumos. Pessoal, importantíssimo aqui. Quando eu falo fazer resumo, não é você chegar no texto que você está lendo, dar um Ctrl+C num parágrafo que tenha, por exemplo, a introdução, que tem todas as ideias ali, e um Ctrl+V no seu material. Não é isso. Né? Isso não é fazer resumo, não é fazer uma síntese, não é fazer um resumo. Certo? É até engraçado quando eu passo... eu gosto de fazer avaliação nos meus alunos na universidade, fazendo o seguinte, eu normalmente eu gosto de passar trabalho para eles, né? E a gente vai desenvolvendo um trabalho e eu gosto que eles me ensinem, eu gosto de inverter os papéis na sala de aula, eu gosto que os meus alunos venham com o conhecimento e que lá eles me ensinem um determinado assunto, objeto do trabalho. Tá? E muitas das vezes eu via que no trabalho, na parte escrita do trabalho, né, tinham ali cópias de textos que eu já conhecia. Né? Isso não é legal, porque isso não envolve um processamento neural. O aluno que fez isso não aprendeu, ele só copiou e colou um trecho pequeno que tinha toda a ideia, mas não eram as palavras dele. Então, quando eu falo resumo, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, resumo fale em uma palavra, ou no mínimo de palavras possível, algo sobre a ideia central de um tema. Por exemplo, se eu fosse me definir em uma palavra, seria aliança. Né? Eu me definiria, se eu fosse resumir o Ítalo, em uma palavra, seria aliança. Ou seja, eu tenho aliança primeiro com Deus, depois com a minha família, sendo a minha família minha esposa, meus filhos, depois com os meus amigos. Né? E quando eu falo aliança, envolve, por exemplo, ser líder quando tiver que ser, puxar a orelha quando tiver que puxar, ouvir quando tiver que ouvir, respeitar acima de tudo, amar essas pessoas, esse grupo de pessoas, sabe? Aliança em uma palavra. Dali, eu consigo desenvolver um raciocínio sobre quem é o Ítalo, mas em resumo, em uma palavra, seria aliança. Então, se você fosse se resumir em uma palavra, qual seria? Certo? Isso é síntese. Bom, então, quando você for resumir um assunto, no mínimo, tem que ser o seu entendimento sobre o tema e no mínimo de palavras possíveis, na forma mais fácil possível. Por quê? Porque a ideia é que você depois faça revisões nesse material. E se ele ficar gigante do tamanho do livro, é melhor ser para o livro, correto? Então, o fato de você entender e sintetizar quer dizer o seguinte, quer dizer que você já está com aquele conteúdo na sua mente, você já entendeu o raciocínio sobre aquele tema, e agora você vai transformar aquele entendimento com as suas palavras e no mínimo de palavras possível. Então, você tem que ter um entendimento muito grande para você conseguir fazer isso. Né? E como a ideia é que você tenha um conhecimento sempre na ponta da sua língua, então esse processo é fantástico, porque você exige da sua memória e você exige do seu poder de síntese. Isso é excelente para a prova discursiva e, dependendo do cargo, prova oral, tá bom? Bom, terceira dica foi fazer resumos. Então, até aqui, o que foi que a gente viu, tá? Primeiro, use a sua memória, ou seja, faça anotações, não faça cópias, tá certo?
Segundo, falar em voz alta, mas entenda que falar em voz alta é diferente de ler em voz alta, beleza? Terceiro foi faça resumos, síntese, certo? Até porque depois você tem que criar o hábito de voltar nas suas sínteses para poder revisar o conteúdo, legal? Quarta dica, use desenhos. Pessoal, eu não estou falando aqui para vocês serem um Van Gogh da vida, não é isso não. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, faça aquele desenho que faça sentido para você. Vamos lá. Você fez as suas anotações, fez os seus resumos, certo? Depois dos seus resumos, você uma vez entendido, resumido, você conseguiu agora usar da sua imaginação, da sua criatividade, para desenvolver uma imagem que te dê um link, um gancho para aquela ideia central daquilo que você resumiu. Então, olha só, além de você usar da sua memória, você está usando outra parte do seu cérebro, que é a parte da imaginação, da criatividade, de modo a colocar uma imagem, a tratar de um tema em uma imagem. É claro, isso às vezes tem gente que tem mais facilidade para isso, tem gente que tem menos facilidade para isso, mas o grande lance aqui é o quê? É você usar o máximo do seu cérebro para poder linkar, né? Para você poder fazer ganchos criar essas pontes de raciocínio, pontes de memória. Então, sempre que possível, faça desenhos. E o desenho precisa ser bonito, né? Aquele desenho que você vai pegar e vai falar, olha, tá aqui, olha o desenho maneiro que eu fiz. Não, não. Tem que fazer sentido para você. Você tem que olhar e falar, ah, legal. Por exemplo, né, revelando aqui minha idade, quando eu fazia os meus desenhos, meus resumos, que tinha situações que envolviam controle, por exemplo, o que é contabilidade? Contabilidade é uma ciência que estuda e registra as funções de orientar, controlar. Então, a palavra controle, né? Eu desenho um controle de um Super Nintendo, um videogame pré-histórico, mas que é da minha infância. Então, essa imagem é muito forte na minha mente. Então, todas as vezes que tinha alguma situação como orientar, como controlar, controle de alguma coisa, eu sempre desenhava esse joystick, esse controle, né, como se fosse o controle desse videogame, desse Super Nintendo, de modo que eu sempre criava uns ganchos porque eles estão muito enraizados em mim. Então, ou seja, quando você consegue associar uma imagem muito forte na sua mente com algum assunto que você está aprendendo, você cria pontes muito fortes de retorno nesses arquivos de memória, tá certo? Então, faça isso. E, por fim, a última dica, tá? Para você não esquecer mais aquilo que você está aprendendo, dica de aprendizagem, dica de memorização. Quinta dica é faça mapas mentais. Galera, o que é um mapa mental? Pessoal, mapa mental é o seguinte, você já tem os seus resumos, ou seja, no mínimo de palavras possíveis, ideias importantíssimas. Você já fez, junto com essas ideias, imagens para poder ancorar essas ideias? Coloca isso tudo, pega uma folha grande, coloque uma ideia central lá no centro da folha, ou seja, uma ideia central por onde todo o conteúdo vai girar, coloque isso no centro da sua folha e de lá você vem com esses resumos e com essas imagens desenvolvendo raciocínio. Fica como se fosse raízes de árvore, né? Tem várias, depois eu posso falar isso para vocês, como fazer um mapa mental, como eu fazia os meus mapas mentais, né? Como eu faço até hoje, meus mapas mentais, mas crie mapas mentais. É uma ferramenta que você consegue colocar num espaço pequeno, em uma folha, poucas folhas, poucas páginas, uma grande quantidade de conteúdo. Isso, pessoal, para vocês no futuro revisarem, vai ficar uma situação incrível, incrível. Quer ver? Ó, tem um livro aqui, não foi essa versão, foi a versão anterior a essa, esse livro aqui de contabilidade geral. Eu resumi todo esse livro, tá vendo? Ele está bem marcado, né? Eu uso bastante. Eu resumi todo esse livro, tá? Em 25 páginas. Ou seja, foi um livro de 1000 páginas, eu resumi em 25 páginas. Pessoal, isso na hora do resumo, na hora da revisão, mas assim, faz uma diferença. Hoje, por exemplo, se eu quiser sempre voltar no conteúdo desse livro, que eu mostrei para vocês, eu consigo ler, revisar o livro inteiro em 1 hora, certo? Pessoal, isso é assim, para o processo de revisão para a prova, preparação para concurso, é um ganho de tempo, um salto de produtividade inacreditável, inacreditável. Então, ou seja, eu consigo revisar
todo o conteúdo de contabilidade geral de um concurso para fiscal da Receita Federal, Tribunal de Contas da União, em 1 hora, né? Então, assim, façam mapas mentais, tá certo? Mapa mental é uma habilidade que você vai desenvolvendo. O primeiro ficou ridículo, o segundo ficou menos ridículo, o terceiro um pouco menos ridículo, até eu chegar no ponto, falei, pô, esse aqui ficou maneiro, sobrou até espaço, até para botar mais um conteúdo aqui, né? Então, é uma coisa que você vai desenvolver, uma habilidade que você vai desenvolvendo. Aí vocês podem se perguntar, pô, professor, se eu tiver que fazer tudo isso, o meu estudo vai demorar muito, né? Pessoal, quem pensa assim, quem pensa dessa forma é porque está querendo um benefício do estudo no curto prazo, né? Benefício para a aprendizagem é sempre no longo prazo, né? Então, ou seja, o profissional que você quer ser no futuro, ele é construído com o tempo de prática, tempo de estudo, tempo de aprendizagem. Vocês não vão começar a estudar para um concurso e dá 15 dias, comecei do zero. Deu 15 dias, eu estou formado. Não, estou pronto para a prova. Não, não é assim. Vocês vão ter que construir isso. E quanto mais atenção, quanto mais carinho vocês derem para a formação de vocês do aprendizado, né? Ou seja, com todas essas técnicas que a gente falou, mapa mental, métodos mnemônicos, resumo, colocar imagem nos seus resumos, até a prática de, poxa, falar em voz alta aquilo que você leu, no seu estudo poderia ser em 20 minutos se você só lesse ou só ouvisse uma videoaula, prestasse atenção numa videoaula, pô, ficou em 1 hora, ou seja, 3 vezes mais. Tá, pessoal, não parece ruim, só que dessa forma o conteúdo vai ficar na sua memória, de modo que quando você terminar todo um ciclo de estudos, todo um projeto de estudos, você vai chegar na frente com todo o conteúdo ou com 80% dele na sua mente. É melhor fazer assim do que você ler todo o material num terço do tempo, e quando chega na hora da prova, você sabe 5%, 10% do que você deveria saber, certo? Então, você vai dedicar um pouco mais de tempo nesse processo de preparo de um material de revisão, mas quando chegar no dia da sua prova, pessoal, o conteúdo vai estar ali 80% a 90% na sua mente, talvez até 100%. Isso vai depender muito de quanto tempo você está estudando e do quão sério você está levando, quão a sério você está levando o projeto de estudar, projeto de mudar de vida com um concurso público, tá bom? Bom, eu lembro que quando eu fiz o concurso que eu estou hoje, né, para perito criminal, eu sou perito contador da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, eu lembro que quando eu cheguei na minha prova, que eu peguei a parte específica, que era contabilidade, pessoal, 90% da prova estava na minha mente. 90% da prova eu olhava e lembrava dos meus mapas mentais. Então, assim, funcionou comigo, funcionou com vários aprovados que eu tive a oportunidade de entrevistar e de conversar, e eu tenho certeza que vai funcionar para vocês também. Tá bom? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, me siga nas redes sociais, tá? Eu diariamente vou postar conteúdo lá que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua preparação, tá? Me procura no YouTube, me procura no Instagram. Eu interajo também por essas redes sociais. Pode deixar seu comentário, pode mandar direct para mim, que no que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês, tá bom? Pessoal, é isso aí. Grande abraço e